Olha, minha fonte trouxe a informação do Abel Ferreira que no vídeo anterior eu até coloquei ela aí, eu quero refazer ela aqui porque a imprensa está comentando sobre esse assunto aí do Abel Ferreira, renova ou não renova? Eis a questão. E a minha fonte trouxe aqui, para você ter as informações que eu tenho aqui, se inscreva no canal para você não perder, você vai, ativa o sino aí que já cai para você aí quando você estiver de bobeira, no celular você já clica, já acessa o vídeo aqui para saber as informações com exclusividade, só informações diretas dos empresários aí do futebol de São Paulo, tá? Não posso revelar nomes aqui, mas a gente fez os contatos, né, nesses anos de YouTube, a gente foi conseguindo aí fazer contatos com o pessoal ligado aí aos empresários do futebol de São Paulo, que fazem negociação de diversos jogadores aí, e aí muitas dessas notícias vão pipocando aqui no meu celular, e eu tô passando aqui no YouTube para vocês, tá? Se vocês gostarem de vídeos assim de mercado da bola, me falem aí que eu vou fazer mais vídeos assim. Eu tenho feito um pouco variado, colocando alguns vídeos da imprensa aí, outros vídeos um pouco diferentes, fulano falou tal coisa. Se você gosta de vídeos assim, comenta aqui embaixo que tipo de vídeo que você mais gosta de assistir sobre o Palmeiras. Abel Ferreira vai ter uma reunião depois do Mundial de Clubes, tá? Para decidir, porque ele vai fazer uma avaliação depois do Mundial de Clubes e vai se reunir com a direção do Palmeiras para dar a resposta se renova ou não renova. Isso é que chegou para mim aqui, tá? Isso é que chegou para mim. Tem gente que tá falando que já renovou, isso não é verdade. Isso não é verdade ainda. Ele pode ter assinado positivamente, porém vai depender também dos reforços, tá? Que estão chegando aí. A informação que eu tenho é que depende se, digamos assim, ele vai sentir que o Palmeiras fez um esforço para trazer o centroavantão que ele tanto quer e alguns jogadores que ele está querendo, ou pelo menos ali reforçar algumas posições para montar um time competitivo para o Mundial de Clubes. E depois do Mundial de Clubes, ele vai ver como é que foi o Mundial de Clubes, se fez falta ou não, né? Digamos que não tenha contratado, teria feito ou não falta, ou se contratou, aí talvez não fez falta, né? Porque se contratou, se ele estava satisfeito no início do Mundial, se ele não estava totalmente satisfeito, porque faltou nome X ou Y, não pôde trazer fulano, mas não trouxe nem Beltrano. Porque não pôde A, então ficou por isso. Não trouxe um B, não tinha um plano B. Então a Abel vai avaliar tudo isso e vai dar a resposta para a Leila Pereira, vai dar a resposta aí se ele continua ou não até 2027. Essa é que é a verdade, tá? Você ouvir por aí é o pessoal que já tá querendo botar aí, Abel tá renovado, Abel por mais de sei quantos anos, até 2027, já tá garantido, já assinou. Isso não aconteceu, tá? É a informação que eu tenho aqui, tá? Mas vamos ver o que a imprensa tá falando disso aí, tá? A gente olha aí, ó, quem chegou, Paulinho, Facundo Torres, interesse, Matheus Pereira, Vitor Roque e Andréas Pereira. De realidade, Paulinho e Facundo. E nessas trocas, chegando Paulinho e Facundo, saindo Dudu, Gabriel Menino e o Lázaro, as compras são melhores, as chegadas são melhores que as saídas, e o Rony, inclusive, acho que pode ir para o Atlético Mineiro. O Rony também, né? É outro que o Palmeiras está tentando negociar, mas o que pega é o salário. O Rony tem um salário alto no Palmeiras, isso dificulta quando vem um interessado saber o salário que o Rony tem no Palmeiras. Agora, finalmente o Palmeiras está tendo um mercado aí, Fernandinho, uma janela, e que está sendo agressivo e trazendo jogadores com potencial para serem titulares, né? Que até então as contratações do Palmeiras não eram baixas, né? O Palmeiras gastava na janela, mas jogadores que não conseguiam jogar. O Palmeiras não gastava para resolver, né, Veloso? Parece que fazia para cumprir tabela. Esperar, e não era para gastar para resolver. Agora parece... Maurício, jogadores que chegaram... E teve uma prioridade que o Corinthians está fazendo agora, que por isso que o Corinthians não contratou, ele está renovando com seus principais jogadores. Em determinado, o Palmeiras fez isso, o próprio Gomes, teve o Gomes, Veiga, Zé Rafael, tinha um monte, os caras todos tinham proposta, eles seguraram os caras. E renovações com peso de contratação, não, porque né? quando você renova para um jogador, fala, eu estou com uma proposta aqui na mesa, ou você chega no mínimo perto, para poder segurar o cara e argumenta. Isso está virando um problema hoje, né? São vários jogadores que têm salários altíssimos, no caso aí do Dudu, né, que está saindo, do Rony, que pode sair, o Zé Rafael já negou outras propostas. Então hoje, no momento de negociação, isso dificulta, porque são jogadores que realmente têm uma boa remuneração e quando estão saindo para outros clubes que não têm a capacidade financeira que tem o Palmeiras. Mas agora, esses dois jogadores eu vejo realmente com potencial para serem titulares, tanto o Facundo quanto o Paulinho. Isso que tem mudado, e os outros também, né? Todos os jogadores que o Palmeiras tem interesse na janela ainda, que é o Matheus, o Vitor e o Andrés, também são jogadores com potencial para serem titulares. Isso que mudou, né? Nessa filosofia. Está se gastando mais, mas com jogadores que realmente têm essa capacidade, esse potencial de chegar e assumir um lugar na equipe. Esse elenco que o Palmeiras tinha se esgotou?
Acho que se esgotou, acho que é muito forte, né, esse tema, até porque você percebe, são contratações. É um número, podemos dizer, um número baixo de contratações, mas contratações muito, muito grandes, né? Os investimentos do Palmeiras, a contratação do Paulinho foi a mais cara da história do Palmeiras. Quando e ainda envolveu 2 jogadores. O time não dá para entregar mais, a gente percebeu isso. Você vê que vice-brasileiro e campeão paulista não é um ano perdido, gente. É que como vinha numa sequência de levantar tudo que podia, a turma fala, pô, ficou devendo esse ano. Calma, né? Acho que chegou no limite, de repente, né? Essa base do Palmeiras, e agora chegou o momento de respirar. E aquela velha questão, né? A velha nova questão. Tem o Super Mundial de Clubes chegando. E isso justifica também esse investimento altíssimo do Palmeiras em contratações. Mas e o Andréas Pereira... não é só pelo Super Mundial, não. É importante, mas acho que até porque pelo defender a hegemonia que criou nos últimos 4, 5 anos. Eu acho que a Leila, com esse movimento, ela quer garantir o Abel até 27. Que já começaram as conversas. Né? Ele deve ter dado uma peitada do jeito que tá, não dá. Você monta um time melhor ou não vai, né? O Palmeiras ele vem passando por uma reformulação gradual, né? Ela não é uma reformulação radical de uma hora para outra. Ela vem acontecendo já desde o ano de 2024, com a chegada de alguns jogadores que ainda não renderam como esperado, mas que podem render. Felipe Anderson, por exemplo. O Felipe Anderson, principalmente, o Maurício e também o Giai, que é um jovem lateral direito que ainda pode render bons frutos, e com a saída também de alguns jogadores, né, que acabam perdendo espaço, acabam perdendo um pouco da moral que tinham. O próprio Dudu, que perdeu um espaço interno e teve alguns atritos, podemos dizer assim, com direção e comissão técnica. O Rony, que acaba sendo aí um jogador que o torcedor, de alguma forma, soltou a mão, perdeu um pouco a paciência. Então, assim, é uma reformulação que vai acontecendo aos poucos do Palmeiras e eu acho que chega no ápice no ano de 2025, aí sim, para uma nova face do elenco. Não é mudar a postura, porque dava a impressão que o Palmeiras está empurrando com a barriga. E agora foi por uma decisão de opção ou que realmente chegou no limite que não dava mais para empurrar com a barriga, se desse, continuaria? Eu acho que o Abel, por isso que eu imagino que esse movimento é até para seduzir o Abel com uma renovação até 27. Porque o que a gente estava percebendo é que os adversários estavam se reforçando e o Palmeiras deixou de ser até o segundo time do Brasil assim, em elenco. Porque a gente sempre citou Palmeiras e Flamengo. Só que o Flamengo individualmente sempre teve um elenco melhor que o do Palmeiras. E o Abel, com o seu trabalho, conseguiu equiparar. Agora, o Botafogo também superou o Palmeiras individualmente no elenco. Não sei esse ano. Já são 11 saídas lá no Botafogo. É outro movimento que o Textor faz. Mas, enfim, o Palmeiras estava deixando seus adversários tendo um elenco melhores do que o Palmeiras. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso estava começando a incomodar demais o Abel. Aí as contratações eram o Rômulo, né? Que é um menino que tem potencial, mas ele deve ter escolhido, garoto, né, esse ainda. Cara. Mas é filosofia, Fernandinho, que eu estou falando. Que o Rômulo não era para esse ano, é mais para frente. Só que o Abel tem o problema dele que ele é cobrado para ganhar o Paulista, ele é cobrado para ganhar o Brasileiro, ele é cobrado para ganhar a Libertadores. Como foi o Flaco, né? O Flaco foi o terceiro ano que ele começou a dar resultado. Então eu acho que esse trabalho todo que exigia muito do Abel começou a incomodar. O Palmeiras tem um potencial financeiro para dar para o Abel mais qualidade, para que ele tenha um time melhor. Eu acho que é isso que está acontecendo esse ano. Pela pressão do Abel em realmente ter um elenco do nível dos adversários para a competição. Quando eu fiz a pergunta, o time se esgotou? É isso que eu fiz, esse elenco se esgotou. Porque isso é natural, chega uma hora que não dá mais para tirar. O melhor, sim, já deu, é normal. O cara se acomoda, má fase, se desgasta, uns outros vem numa situação melhor, mas não consegue encontrar. Eu acho que esse foi o grande Palmeiras. O grande problema do Palmeiras, faltou time na hora dessa transição, ou dessa busca por montar um elenco novamente, ou melhor, competitivo, mas melhor ainda? Concordo, acho que faltou esse feeling, né? A hora certa de começar a fazer grandes investimentos. O PDV falou, eu achei perfeito o termo, né? A reformulação do Palmeiras foi gradual. Mas talvez esse é o problema, é essa velocidade da mudança. Exato, qual foi? A velocidade dessa filosofia, digamos, de mercado,
tenha sido um pouco lenta ou menos rápida, enfim. A velocidade de transformação do Corinthians foi maior que a do Palmeiras. Sim, Botafogo. Total. A transformação Mas era mais urgente. Não, tudo bem. A água tinha chegado na barriga antes. Mas ela foi muito mais eficiente que a do Palmeiras. Ela trouxe o resultado imediato, não vamos nem entrar que custo isso foi feito, não estou nem financeiro. E gastou custo com administrativo financeira, e tudo, Essa administrativo. é a diferença. Superou isso, apostou, mas o Corinthians teve uma reação de resposta muito melhor que a do Palmeiras, muito melhor que a do São Paulo, do Santos nem se fala. A gente tem que reconhecer que nesse ano que passou, o Corinthians reagiu muito mais rápido. O Palmeiras parece que estava letárgico, parado, esperando. O que vai dar? O que vai acontecer? Era o que nós vamos ver? O São Paulo a mesma coisa. O que vai dar? O que vai acontecer? Aquela filosofia, né, que a diretoria do Palmeiras, a Leila, falava sempre, não vamos fazer loucuras. Né? Ok, não faça loucuras, mas é isso, né? Faltou mas uma... não ser ousado é fazer loucura. Você está colocando em risco toda uma estrutura, um trabalho colocado. É porque parece que o título de 2023, que caiu no colo do Palmeiras, Acomodou, depois do vacilo do Botafogo, não acomodou, mas adiou uma reformulação que aconteceria se o Palmeiras perdesse o título em 2023, ou não conquistasse, porque não chegaria a perder, né? Porque foi um título ali que o Palmeiras na reta final conquistou. Então isso, eu acho que de alguma forma colocou o Palmeiras nesse cenário de, bom, ganhamos de novo. E em 2024, isso quase aconteceu de novo, né? Quase aconteceu de novo. Então talvez se o Palmeiras fosse campeão de novo em 2024, o tricampeonato, de novo iria mascarar uma necessidade de uma reformulação, ou pelo menos de uma urgência de uma reformulação, o que não aconteceu. E aí você traz o Paulinho, você traz o Facundo, você pensa no Andréas Pereira, no Matheus Pereira, mas ao mesmo tempo também me parece um fim de ciclo chegando para alguns jogadores. O Gabriel Menino teve um ano muito abaixo, o Zé Rafael teve um ano muito abaixo. Né? Machucou, né? Que se machucou, mas ele teve atrito com o Abel no vestiário, por exemplo. Vai dar a volta por cima, porque me parece que ele quer continuar no Palmeiras. O ciclo do Rony me parece que chegou ao fim, pelo menos a relação com o torcedor palmeirense. O Dudu também. Então, o Dudu, que é um ídolo incontestável do Palmeiras, mais internamente do que talvez com a própria torcida, o desgaste, isso vai acontecendo. Né? E olha como é louco a percepção, né, cara? Se você olhar, o Botafogo foi o grande time da temporada, foi mesmo, pelo tudo que ganhou e tal, mas o Palmeiras terminou o Campeonato Brasileiro colado, meu. Até as últimas rodadas, o mano a mano. Aí você... E olha que loucura, o Palmeiras, para a percepção geral das pessoas, foi um fracasso total. E o Botafogo foi um sucesso retumbante pelo que ganhou e foi. Aí você vê agora o Botafogo desmontado e o Palmeiras se equilibrando. Olha como a administração, como o foco, como a percepção das pessoas, ela pode mudar de uma maneira radical e às vezes não condiz com a verdade, com a realidade. O Palmeiras chegou na 36ª rodada líder para jogar contra o Botafogo em casa. E se empatasse contra o Botafogo, iria para a 37ª e 38ª para talvez confirmar o título. Mas aquela derrota para o Botafogo é que expôs a fragilidade desse grupo. Se ganhasse no Corinthians, decolava, né? Mas a decisão foi contra o Botafogo na 36ª. Sim, em casa. Era líder. Que ali ficou claro a história do time, né? Para as contratações. Aí a diferença dos elencos. Ali desequilibrou, né? E não esqueça que o Botafogo também o que fez com o Palmeiras na Libertadores, né? Então ali ficou muito claro que o Palmeiras estava atrás, ou começou a ficar atrás. E o Palmeiras começou a se movimentar dessa forma agora no mercado. Mas, Fernandinho, agora, quando ganha, é tudo lindo, maravilhoso. E aí não se discute filosofias, mas a gente vê dois projetos completamente diferentes de sucesso nos 2 últimos anos. O Palmeiras, um projeto a longo prazo, de uma administração organizada da Leila e tudo mais. O Botafogo, claramente, hoje, com o Textor, é um clube satélite, é um clube barriga de aluguel. O Textor, ele vai usar o Botafogo justamente para alocar alguns jogadores que em algum momento podem servir ao Botafogo e vai tirar alguns jogadores do Botafogo. Enquanto estiver ganhando, acredito eu que o torcedor não vai chiar em nenhum momento. Mas a questão é, o que é preferível, né? Qual projeto é mais aceitável para o torcedor? Você ter algo a longo prazo, organizado, de você contratar o jogador, você saber que ele tem contrato, que você vai vender esse jogador e ele vai retornar para o cofre do clube,
ou o Textor, que ele é o dono de tudo ali, né? Ele vende, ele compra, ele coloca, ele tira, dá certo, ele é um deu negociante. certo. Ele precisa tirar dinheiro do Botafogo para pôr no outro time dele, o Lyon, que está com problema de fair play na Europa. Ele é negociante. Ele é um negociante. O futebol, o Botafogo, para ele é um negócio. Ele trouxe o Almada e trouxe o Luiz Henrique, foram campeões, né, que deram resultado esportivo dentro de campo e também financeiro, que já estão indo embora os dois, né? O Luiz Henrique está fechando aí com algumas propostas, mas deve ir embora também. Mas assim, ele trouxe os jogadores e o que faturou o Botafogo de premiação, só da Libertadores Quase e Brasileiro, 600 milhões no foi total. 260, só Libertadores e Brasileiro, 260. 50 milhões de dólares para o Mundial, mais premiação do Brasileiro. Então, e do Mundial que foi disputar também. Sim. Enfim, o que ele fez, né, financeiramente deu muito resultado. Agora ele vai ter que montar outro Botafogo. E nesse tiroteio todo, a gente deixa de lado um time como o Flamengo, que apesar de ter ganho a Copa do Brasil, não dá para se enganar, porque o Atlético está muito mal. Muito, tanto é que perdeu 2 decisões, quase caiu no Campeonato Brasileiro. E aí você vê o Flamengo, a notícia que chega hoje é que o time não tem dinheiro para contratar, cara. Não. Olha que conto de fada é esse que o futebol brasileiro vive? O Flamengo tem o projeto do estádio também, né? Comprou o terreno. Mas 100 milhões não é muito dinheiro, foi à vista, mas não é muito dinheiro para um time que vendeu um monte de gente, que tem uma arrecadação de mais de 1 bi. E agora não tem Gabigol e Davi Luiz, 2 salários altos, né? Já começa a dar uma boa enxugada na... Mas não consegue contratar ele hoje, não tem grana para contratar. O presidente está preocupado como é que vai se virar. Porque queira ou não queira, o Flamengo tem uma molecada lá subindo, um volante bom, tem uma molecada lá. Mas vai continuar acompanhando e brigando para ser grande como os outros aí? O Flamengo vai ter anos difíceis para frente. Até em função da construção do estádio, né? O gasto que isso traz para... Saber quando vai começar isso. O orçamento do clube, mas tudo é um planejamento, né? O gasto que você tem que colocar no orçamento anual de gasto com o estádio, sem ser feita uma parceria, né, como fez o Palmeiras, é algo que vai prejudicar muito o Flamengo nesse momento de contratação, de renovação de elenco, de folha de pagamento. E a gente acho que vai ver um Flamengo voltando ao que era, assim, ao normal, né? Time grande, time que disputa, mas não aquele time que tem o melhor elenco do Brasil, que fazia as melhores contratações, em função desse momento financeiro que com o estádio vai mudar. E você acha que o Abel Ferreira vai ficar no Verdão depois do Mundial de Clubes? Vamos lembrar para você aí, tá? Que o contrato do Abel tá renovado aí e vai ficar até 2025, né? Até o fim do ano, com certeza a gente tem Abel Ferreira aí. Mas será que ele vai renovar até o fim de 2027? Tem muita gente aí cravando que sim. Eu não cravo não. Segundo informações da fonte que eu recebi aqui, irmão, ele vai ter essa reunião depois do Mundial de Clubes para avaliar. Pô, será que os reforços que eu pedi e não chegaram foram cruciais? Será que vão atender meus pedidos? Será que atenderam só por causa do Mundial aqui? Daqui pra frente meio que vai me ignorar? Então vai tudo ser pensado, ser avaliado para ele dar uma resposta. Fica até 2027 ou não fica? Também ele vai conversar com a família dele, ó, obviamente, né? Evidentemente. E aí ele vai dar uma resposta depois de tudo isso. Então ele provavelmente vai falar com a família dele, depois ele vai falar com a comissão técnica dele. E aí ele vai fazer uma avaliação do que foi o ano até julho, até o fim do Mundial, e ele vai dar a resposta aí pro Buozzi e pra Leila Pereira. Agora, se você gostou da informação, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, tá? E deixa um comentário aqui também. Você quer que o Abel Ferreira fique até 2027? Você quer que o Abel Ferreira fique para sempre? Ou não, já deu, tinha que ir mesmo, vai embora. Se quis sair antes pro time das Arábias, dar o Al-Sadd, o caramba lá, já pode ir. Se o Dudu foi feito que foi feito no Dudu, o Abel que vá também. Qual a sua opinião sobre isso? É muito controvérsia e polêmica em essa pergunta, ou a resposta dessa pergunta. A pergunta levanta emoções das pessoas. Abel fica ou Abel sai? O que você quer? Mais um vídeo já chegando, pipocando com notícias, com informações quentes aqui. Mais um monstrão da Europa que pode chegar no Palmeiras. Informação exclusiva aqui do canal também. Então, irmão, canal do Verdão. O Johnny não tá brincando não, hein? Essa fonte aqui também, ela tá abastecendo, hein? Já trouxe informação aqui do Gabriel Jesus, que não vem. Flaco Lopes que vai sair pro River Plate, 70% já fechado, só falta praticamente chegar o reforço pro Palmeiras e acertar ali. As bases praticamente já estão acertadas, as bases salariais. Questão de detalhes mesmo. O Abel Ferreira falando, obrigado Flaco, pronto. E o Matheus Pereira que não vem, a gente já gravou isso faz semanas aqui. E o Veiga não vai pro Cruzeiro também, pode esquecer.
entendeu? Inclusive, se o Matheus não vem, óbvio que o Veiga também não iria, certo? Já meio que uma coisa já responde a outra, né? Zero chance de ambas as coisas acontecerem, até a palavra do próprio pai do Matheus Pereira. Aqui no canal do Verdão você recebe esse tipo de informação direto da fonte, tá? E de vez em quando a gente dá uns pitacos aí também, mas a gente fala, né? Quando for da fonte eu vou estar sempre falando agora, tem informação séria de uma fonte segura. Quando não for, é uma especulação, eu vou dizer para você. Não é alguém que vai falar e vai falar que, e não, aqui a gente deixa claro o que é especulação da minha parte, que é opinião minha, e o que é realmente uma notícia de fonte, que está chegando aí do meio dos empresários. Gostou ou não gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal, vejo você no próximo vídeo, que deve ser esse, né? Vai clicar aqui agora, né? Avante palestra!